setembro. Então, nós vamos gravar, como a gente sempre grava, né, em 3 partes, nesse vídeo mesmo. Então, parte 1 agora nós vamos começar com, terminar, o livro de Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, profeta Malaquias. E avançamos para Salmos, começamos já no Salmo 73 até o Salmo 95, todo esse mês de setembro que se passou. Então, sem mais delongas, avançando aqui, Malaquias capítulo 3, o que se passa aqui, nos últimos capítulos do livro de Malaquias, que basicamente é o último livro aqui dos profetas no Velho Testamento. Tá? Deus anuncia então no capítulo 3 a vinda de seu mensageiro que preparará o caminho diante dele. Claro que é uma clara referência aqui a João Batista que veio, Ele virá e preparará o caminho do Senhor, na mesma virtude do profeta Elias. O Senhor promete então purificar aqui nesse capítulo também os sacerdotes, julgar os injustos. O povo também é exortado a retornar a Deus, especialmente na questão dos dízimos das ofertas. Essa aqui é a famosa passagem que é mais lida no período de ofertas da igreja, Trazei os dízimos das ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. É exatamente aqui nesse capítulo, tá? Avançando, Deus promete bênçãos aos fiéis e distingue os que os servem e os que os desprezam, tá? O contexto aqui, qual é o contexto aqui? Cerca de 430 anos antes de Cristo, esse texto aqui, tá? É logo após o retorno do exílio da Babilônia. Malaquias confronta então a decadência espiritual que se encontrava a tribo de Judá aqui, tá? Capítulo 4 anuncia então o dia do Senhor. O capítulo 4 de Malaquias fala do dia do Senhor, em que os ímpios serão destruídos e os justos triunfarão. O profeta fala sobre o envio do profeta Elias. É o que eu disse aqui, João Batista. Tá? Jesus é questionado a respeito disso. Mas antes do Messias vir, viria também o profeta Elias. Ele fala, ele já veio, vocês não viram. Era João. Tá? Apontando para a restauração espiritual, ou seja, o começo da restauração espiritual, através do ministério de João, para que preparasse o caminho do Messias. Mais uma questão aqui em Malaquias é que uma das promessas para os últimos tempos é restaurar o convívio familiar. A família estaria sendo bem atacada aqui. Então, fala de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o próprio Deus não fira a terra com maldição. Então, é falado muito bem isso aqui. Contexto, encerra o Antigo Testamento, é encerrado aqui com a promessa messiânica. É um prenúncio da nova aliança. Glória a Deus. Avançando aqui para o nosso livro de Salmos, começando já no capítulo 73. Capítulo 73 traz aqui como autor Asaf, ok? É o autor do Salmo 73. O tema, o que o Salmo trata, é o dilema do justo diante da prosperidade dos ímpios. É um questionamento dos justos em vista da prosperidade dos ímpios. Asaf entende, então, no santuário de Deus, o destino final dos maus, que aqui é passageiro, mas a eternidade não tem tempo. O contexto desse salmo é o período do reino unido, de Judá e de Israel, quando era uma só nação, todas as 12 tribos. Esse é o contexto, tá? A reflexão sobre a justiça divina. Salmo 74 tem também como autor Asaf, e o Salmo 74 fala do lamento pela destruição do templo, tá? O salmista clama aqui então pela lembrança da aliança que foi feita, Contexto disso aqui é a invasão babilônica. Então é lembrado da aliança que foi feita lá atrás, com Abraão, através da aliança mosaica e a aliança davídica, a aliança com Davi. Então, o contexto desse salmo é em torno de 586 a.C., tá? Em contexto da invasão da Babilônia. Salmo 75, também o autor é Asaf. Ele proclama que Deus é o juiz justo, que exalta e abate conforme a sua vontade. Qual é o contexto? O contexto é a celebração da liturgia de justiça divina no reinado de Davi, no reinado davídico. Então é uma celebração que era feita, é uma liturgia da justiça divina no reinado davídico. Tá? Tabernáculo de Davi famoso, que é dito aqui, que ele institui turnos ali para os levitas. Avançando, Salmo 76. Autor também Asaf.
E o louvor a Deus pela vitória sobre os inimigos poderosos, ou seja, vieram inimigos poderosos contra Israel e aqui são derrotados. Contexto: é provável libertação de Jerusalém no reinado de Ezequias, tá? Aqui, quando Ezequias é rei, então esse salmo provavelmente é desse período, fala desse contexto. Salmo 77, também autor é Asaf. Clamor em meio à aflição, o salmista recorda os feitos poderosos de Deus no passado. Então ele traz em memória o poder de Deus operado no passado. Qual é o contexto aqui? Período de crise nacional ou crise pessoal aqui do próprio Asaf. Salmo 78, autor também Asaf. Tem muitos salmos de Asaf, né? Histórico das infidelidades de Israel. Aqui traz o histórico de todas das infidelidades de Israel e da fidelidade de Deus, desde lá do Egito até Davi. Ou seja, pega um grande período. O contexto aqui, né, é um ensino didático e memorial de advertência ao povo de como Deus é fiel. Salmo 79 também traz autor como Asaf. É um lamento pela destruição de Jerusalém, né, e é um pedido também de perdão aqui e de restauração por parte do salmista. O contexto aqui é o exílio da Babilônia, tá? Salmo 80, autor também Asaf, ok? Ele suplica pela restauração de Israel com a metáfora da videira destruída, ok? Qual é o contexto aqui? É o reino do norte, ou seja, aqui já as tribos já haviam separado, tinha as 10 tribos do norte, que chamava de Israel, e as 2 tribos do sul, 2 tribos e meia, né? Que era Judá. Então, qual é o contexto aqui? O reino do norte antes do cativeiro assírio, antes deles ir cativo. Esse era o contexto. Salmo 81, também o autor é Asaf. É um convite à adoração e lembranças das advertências divinas contra a idolatria. Tá? Qual é o contexto? Festivais religiosos em Israel, ou seja, os festivais das festas bíblicas que aconteciam em Israel. Salmo 82, autor Asaf também. Deus julga entre os governantes injustos, chamados de deuses, entre aspas, né, com D minúsculo. Deus julga esses deuses. Contexto: denúncia profética contra os juízes corruptos. Não há nada semelhante no Brasil, né? Salmo 83, autor também Asaf, é um pedido de livramento contra uma aliança, né, de nações inimigas de Israel contra Israel. Qual é o contexto disso aqui? Um período de guerras tribais que houveram ali, talvez mais ou menos ali no reinado de Josafá. Salmo 84, autores aqui já são os filhos de Corá, tá? Exalta o prazer de estar na presença de Deus e no seu templo. Contexto: a peregrinação, né, dos povos, né, os povos israelitas até Jerusalém para as festas bíblicas, né, que aconteciam ali, relatado em Levíticos 23. Salmo 85, autores também filhos de Corá. É o louvor pela restauração divina e súplica por renovação espiritual. Contexto aqui é o pós-exílio, ou seja, depois do exílio, período de reconstrução de Jerusalém, por volta ali de Esdras ou Neemias. Tá? Salmo 86, autor Davi, oração individual pedindo misericórdia e fortalecimento em meio às crises. Contexto: perseguições que Davi sofreu e tribulações que Davi teve relativo às perseguições. Salmo 87, os filhos de Corá. Jerusalém exaltada nesse salmo como cidade de Deus, onde todos os povos terão cidadania espiritual nos céus. Olha que poderoso. Contexto: a visão profética do reino de Deus universal. Amém? Salmo 88. Autores aqui, provavelmente Remã, Ezraíta, ele era filho de Corá também, era um dos filhos, né? Salmo de angústia e desespero profundo, né? E a ausência, aqui o clamor por consolo, porque não havia consolo. Qual é o contexto? Expressão de sofrimento extremo, possivelmente no exílio, tá? Salmo 89, o autor Etan,
Ezraíta também, possível também filho de Corá. É reflexão sobre a aliança com Davi e o aparente abandono divino, tá? Contexto, é o colapso da dinastia davídica, que quando a dinastia davídica começa a declinar, o exílio da Babilônia, ou seja, próximo ali já ao exílio da Babilônia. Salmo 90, quem é o autor? Moisés, Moshe. Contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Aqui ele opera, e o Salmo fala sobre isso, o tema central. E o contexto aqui, né, o período que ele trata desse assunto, é jornada no deserto, oração pela compaixão divina, tá? Muitos salmos, esse aqui que eu estou falando, são salmos proféticos. Não quer dizer que ele foi escrito naquela época, atenção. Mas ele vai falar daquele contexto, ou do passado, ou um contexto profético do futuro. Não quer dizer que o autor, que foi Asaf, por exemplo, Moisés, Davi, eles viveram um período específico, mas eles escreveram coisas do passado, do presente e do futuro. Então atenção a isso. Quando a gente fala aqui o contexto quer dizer isso. Para qual ele foi escrito, para qual período, ou qual tipo de profecia, ou do passado, ou do presente, ou do futuro, que está a ser relacionado com o Salmo, tá? Salmo 91, autor anônimo, ninguém sabe, famoso Salmo 91, né? Glória a Deus. Tradição atribui a Moisés, a tradição atribui aqui a Moisés, né? Atribui do Salmo 91. É uma afirmação de confiança em Deus com plenitude, como refúgio, como protetor contra o mal e aquele que nos livra de toda maldade, tá? Qual é o contexto? Proteção divina no deserto. Se o autor possível é Moisés, o contexto ele escreveu naquela realidade do deserto, tá? Salmo 92 também anônimo, é um salmo sabático, ninguém sabe o autor. É o louvor pela fidelidade de Deus e pela vitória final dos justos nos últimos tempos. Contexto, adoração no tempo do sábado. Então, é um contexto para o templo, ou seja, um contexto sabático. Salmo 93, também o autor é anônimo. Deus é rei soberano sobre o caos e as forças, né, do mar, não é do mal, as forças do mar. E qual é o contexto que era usado aqui, ou que foi escrito, ou para qual foi escrito? Liturgia de entronização de Deus. É uma liturgia que era feita no templo, para entronizar a presença do Todo-Poderoso. Salmo 94, autor também anônimo, né, um pedido de justiça contra os opressores e a confiança na vingança ou na justiça divina, tá? Contexto, a opressão dos justos sob domínios estrangeiros, ok? Por último, já encerrando essa primeira parte, Salmo 95, autor anônimo, é um convite à adoração e um alerta contra a incredulidade, ok? Relembrando as águas de Meribá, lá atrás de Moisés. Apesar do autor ser anônimo, ele faz citação a Moisés. Contexto, é um culto bíblico, é um culto, né, bíblico, possivelmente talvez sabático, retomando a história do Êxodo. A história do Êxodo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aqui para a parte 2. A parte 2 nós vamos tratar também, né, do Velho Testamento, ou a Velha Aliança. Qual é a parte 2? Livro de 2 Crônicas, do capítulo 6 ao 36. Praticamente todo o livro de Crônicas, de 2 Crônicas, vamos fechar aqui. E o livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 10. Todo o livro também. Então nós vamos fechar aqui 2 livros em compartilhar. Avançando, 2 Crônicas, capítulo 6. Salomão, então, dedica o templo, exaltando a fidelidade de Deus a Davi, ok? Ora pedindo perdão e atenção divina às orações feitas naquele santo lugar. Ou seja, ele ora consagrando e pedindo que Deus ouvisse as orações que fossem feitas ali no templo, ok? Contexto aqui, 960 aproximadamente a.C., é o apogeu do Reino Unido de Israel, onde o reino estava unido no reinado de Salomão. Culto centralizado, né, em Jerusalém. Capítulo 7, né, Salomão ora e o fogo desce do céu, confirmando a glória de Deus. O povo celebra por 7 dias ininterruptos. Deus aparece a Salomão mais uma vez e promete bênção condicionada, tá, à obediência. Ele promete bênção condicionada à obediência. Deixar isso bem claro. Contexto aqui é a consagração do templo, né, no período ali do templo, e o auge da comunhão nacional, né, da nação com Deus, ok? Capítulo 8, Salomão organiza o reino, constrói cidades,
mantém um sistema administrativo forte, afirma sua prosperidade, tá? E sua aliança com o rei Hirão, ok? Qual é o contexto aqui? Estabilidade política no Império de Salomão e a expansão comercial do Império por todo o mundo, pelo mundo inteiro, o mundo antigo. Capítulo 9, a rainha de Sabá, né, vai visitar Salomão e ver com os próprios olhos as grandezas, né, que Deus opera ali. Maravilhada com toda a sabedoria de Salomão, ok? O capítulo encerra relatando a sua riqueza e morte, né, ok? De Salomão, no caso, né? A riqueza e morte de Salomão. Um reconhecimento internacional aqui, contexto, né? Reconhece internacional de Israel em todo o reino antigo e o fim do reinado salomônico, tá? Começamos então o capítulo 10 com a sucessão do rei Salomão pelo seu filho Roboão, né? Que ele rejeita então o conselho dos sábios e pede conselhos para os jovens da sua idade. E eles dão um péssimo conselho para Salomão, e isso causa a divisão do reino que já havia sido profetizado aqui, inclusive eu falei nos capítulos anteriores, 9 e 8, que o reino seria tomado, Salomão seria rasgado, ok? Em 10 partes, e 10 partes seria entregue ao outro rei. E isso acontece aqui então, se cumpre aqui, capítulo 10, no reinado de Roboão. Contexto, 931 a.C., é o surgimento dos reinos de Judá e de Israel aqui, né? Não mais unificado, mas aqui elas se dividem no reino. Capítulo 11, Roboão então fortifica Judá e é inicialmente fiel a Deus, ok? Os levitas migram para Judá, então os levitas vão migrar, sair, né, dos reinos de Israel e migrar para Judá. Qual é o contexto? A consolidação do reino do sul, chamado aqui reino do sul, tá? Capítulo 12, Roboão cai em idolatria. Ele começou bem e terminou mal. E é invadido por Sisaque, né, do Egito. Lá do Egito, Sisaque vem e invade. Humilha-se, né, então ele se humilha diante de Deus e Deus concede então um livramento parcial para o reino de Judá. É o início do declínio espiritual de Judá. Esse aqui é o contexto, é o início do declínio espiritual do reino do sul. Capítulo 13, Abias reina e vence Jeroboão numa guerra, ok? Afirmando a fidelidade ao templo da aliança davídica, lá que está, né, com os filhos de Salomão. Contexto, conflitos iniciais entre Judá e Israel. Então houve conflitos entre as duas, agora as duas novas nações, né? A nação judaica, que vem ali do reinado davídico, e a nação israelita, que são as 10 tribos que se dividem, chamado Reino do Norte. Capítulo 14 aqui, reinado de Asa, tá? Marcado por reformas religiosas, né? E a vitória sobre os etíopes. Houve guerra aqui contra os etíopes. O contexto é a restauração do culto legítimo ao Deus poderoso, a Yahweh, Yehová, Yahvé. Não importa a pronúncia, porque a pronúncia é Yud-He Vav-He, que é o tetragrama, tá? Capítulo 15, o profeta Azarias encoraja Asa, ok? O rei renova o pacto com Deus e remove então os ídolos, tira toda a idolatria. Contexto aqui é a renovação espiritual e nacional, né, do Reino do Sul. Capítulo 16, Asa busca auxílio sírio em vez de auxílio divino com Deus. Então ele adoece e morre sem arrependimento. Isso é triste. Qual é o contexto aqui? É o fim trágico de um reinado. Inicialmente começou piedoso, correto, terminou mal. Ok? Capítulo 17, Josafá sucede a Asa, ok? E fortalece então o reino pela instrução na lei, ou seja, ele exalta a lei, ele, né, pega a lei e exalta a lei. Então, qual é o contexto aqui? É o reinado de justiça e de ensino. Ele passa a ensinar a Torá, a ensinar a lei, os profetas, ok? Capítulo 18, Josafá alia-se a Acabe, que era o rei do norte, tá? E Micaías, né, profetiza a derrota de Israel. Contexto, advertência contra as alianças ímpias. Aqui é um contexto para não fazer alianças ímpias. Capítulo 19, Josafá reforma o sistema judicial, instruindo juízes no temor de Deus. Traz instrução
para o juiz. Contexto: busca de integridade no governo do Reino do Sul, Judá. Capítulo 20, Judá vence exércitos inimigos pela fé e no louvor. Deus peleja então pelo povo, operando milagres e maravilhas. Contexto: vitória espiritual e nacional em aliança com Deus. Poderoso isso. Capítulo 21, Jorão, reina perversamente, seguindo os caminhos de Acabe, ok? Morre com enfermidade, e aqui o contexto é a decadência moral na dinastia davídica, tá? Jorão, da dinastia davídica. Então a decadência começa aqui também. Capítulo 22, Acasias reina brevemente, é um reinado curto, influenciado por Atalia, que é sua mãe, tá? Atalia é mãe de Acasias, e que é morto, então, por Jeú. Qual é o contexto? Uma instabilidade no Reino do Sul e assassinatos na corte de Judá, tá? Capítulo 23, Joás é coroado rei, e Atalia, depois de 7 anos de reinado, um péssimo reinado, um reinado ímpio, ela é morta, tá? Ela é morta. E Joiada restaura o culto, é o sacerdote. Então, é uma reforma sacerdotal. Contexto aqui: reforma sacerdotal e o retorno, da aliança davídica por reinado. Deus cumprindo a sua promessa. Capítulo 24. Joás, então, restaura o templo. É um reinado bom, mas depois ele se desvia. Ele começa bem e termina mal. E mata o filho de Joiada, que era o sacerdote que o levou ao trono. Olha que coisa ruim, E morre, então, também assassinado. Ok? Contexto: declínio da fé após a morte do sacerdote fiel, que é a Joiada. Capítulo 25, Amazias busca, então, vingar-se de Edom, ok? Mas peca e é derrotado por Israel, ok? Contexto: orgulho e infidelidade, então, levam à ruína. Capítulo 26, Uzias prospera até se encher de soberba. Soberba vem no coração dele, e ser punido com lepra pelo próprio Deus. Qual é o contexto? Poder militar nas quedas por causa do orgulho no coração, tá? Capítulo 27, Jotão reina com justiça, e prospera. Qual é o contexto? Estabilidade, não insta, estabilidade e prosperidade debaixo da obediência a Deus. Capítulo 28, tá? 2 Crônicas, Acás introduz idolatria e é derrotado, então, pelos sírios e pelos israelitas que se juntam, ok? Qual é o contexto? Um colapso religioso antes da reforma de Ezequias. Aqui tudo na dinastia davídica, tá? Ok? Capítulo 29. Ezequias, então, purifica o templo, aqui ele começa a reinar, e restaura o culto levítico, lá do tabernáculo de Davi, que começou lá em Davi. É um contexto aqui, um reavivamento espiritual de Judá, tá? Capítulo 30, então, aqui, Ezequias entra celebrando a Páscoa, como nunca houvera sido celebrada anteriormente, uma reconciliação entre Judá e o remanescente de Israel que havia ficado, Contexto: uma reunificação religiosa do povo. Capítulo 31, tá? A organização do sustento sacerdotal aqui e da centralização do culto pelos sacerdotes. Contexto: capítulo 31 é a restauração completa da adoração. Capítulo 32, Senaqueribe invade Judá. Aqui é famoso. Ezequias, então, confia em Deus e é livrado. Contexto aqui é o livramento milagroso, do cerco assírio, aqui no ano de 701 a.C. Capítulo 33, ok? Manassés, que era filho de Ezequias, comete idolatria e vai cativo. Era um péssimo rei, foi um dos piores reis aqui, mas ele é levado cativo, ok? E lá no cativeiro, ele se arrepende, e então ele é trazido de volta para o reino pelo próprio Deus. Deus dá esse livramento para ele, depois do seu arrependimento. Mas Manassés, ele foi tão mal que ele queimou os próprios filhos no fogo em oferta a Moloque, tá? Aqui diz a própria Bíblia. Então Deus dá uma oportunidade para ele, e ele é restaurado, e ele faz o quê? Então restaura o culto a Deus e tira a idolatria de novo. Qual é o contexto aqui? A misericórdia divina, mesmo após um pecado gravíssimo por parte de Manassés. Capítulo 34, Josias,
reforma então o templo, filho, né, de Manassés. E ele redescobre o livro da lei, a Torá. Ali então acontece um renascimento espiritual de Judá no reinado de Josias. Olha que poderoso. Capítulo 35, Josias então celebra a Páscoa exemplar, mas morre no vale de Megido, né? Contexto é o fim trágico de um rei justo, ok? Capítulo 36, os últimos reis de Judá, que ele vai falar os últimos reis e a queda, né, da dinastia davídica aqui, que vão todos cativos para o exílio da Babilônia. Então aqui tem início ao exílio babilônico, contexto 586 aproximadamente a.C., cumprindo as profecias de juízo dadas pelos profetas, ok? Então aqui terminamos o livro de 2 Crônicas. Entramos então no livro de Esdras, capítulo 1. Ciro, o rei persa, autoriza o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. É um contexto histórico, onde 538 a.C., início, o contexto aqui é o início do pós-exílio babilônico, começa por aqui. Capítulo 2, lista dos exilados que retornam a Jerusalém. Então a lista ali é um nome de muitas pessoas. Contexto então aqui é a restauração da identidade nacional e sacerdotal de Judá. Ok? Capítulo 3. O altar é reconstruído e celebra-se a festa dos tabernáculos aqui novamente. Contexto aqui, início da restauração do culto público, né, em Jerusalém. Capítulo 4. A oposição dos samaritanos interrompe a reconstrução do templo. Claro, movidos por ciúmes, por inveja. Que é óbvio que os samaritanos aqui é a mistura das 10 tribos, né, que já estão na diáspora há muito tempo. Então eles dão origem aos samaritanos, a Samaria. A oposição dos samaritanos interrompe a reconstrução do templo. Contexto: tensões étnico-religiosas na província persa de Judá. Tá? Lembrando que Judá é o reino do sul e os samaritanos vieram do reino do norte, que havia já se perdido no exílio assírio, e aqui já se misturaram com várias nações e deram origem aos povos samaritanos, mas guardaram parte da cultura, né, da cultura israelita. Capítulo 5. Profetas Ageu e Zacarias encorajam a retomada das obras. Eles encorajam o povo. Contexto 520 a.C. É um reavivamento profético sobre o reinado de Dário I. Capítulo 6. Dário confirma o decreto do rei Ciro. Ele confirma. O templo é concluído e dedicado a Deus. Contexto 500 do período, né? É aproximadamente 516 a.C., é a restauração espiritual e nacional pós-exílio. Capítulo 7, Esdras, escriba e sacerdote, recebe a autorização de Artaxerxes para ensinar a lei. Olha que poderoso. Contexto 458 a.C., vai a segunda leva, de judeus que retornam ali do Império Medo-Persa. Capítulo 8, lista dos companheiros de Esdras, aqui. Jejum e viagem segura até Jerusalém. Quer dizer, eles vão em viagem até Jerusalém e pedem segurança para a viagem. Pede a Deus, para uma viagem segura. Contexto aqui é peregrinação de fé e liderança espiritual aqui. Capítulo 9, Esdras lamenta os casamentos mistos. Então houve muitos casamentos mistos aqui entre judeus, homens, e estrangeiras, tá? Mulheres estrangeiras. Aqui o contexto é esse. Então há um arrependimento nacional e é posto uma regra rigorosa que eles deveriam despedir as mulheres e com seus filhos, para que pudessem começar uma nova linhagem pura, não misturada. Ameaça à pureza religiosa e nacional. Então ali há uma ameaça para manter a linhagem de Judá pura. Capítulo 10. O povo arrepende-se e é estabelecida então a separação dos casamentos ilícitos. Então eles abrem mão de suas esposas e filhos, mandam de volta para suas terras. O contexto aqui é uma restauração moral e religiosa da comunidade pós-exílica. Tá? Eles começam ali tudo novamente. Glória a Deus. Então terminamos aqui então, segunda parte, 2 Crônicas e o livro de Esdras. Vamos para a terceira parte. Terceira parte do nosso devocional,
Aqui vamos falar sobre o Evangelho de João, do capítulo 9 ao capítulo 21, fechar o livro do Evangelho de João todo. 1 de João, capítulo 1 até capítulo 5, a primeira epístola de João. Segunda epístola de João, capítulo único. Terceira epístola de João, capítulo único. E Judas, capítulo único. Tá? Começando aqui pelo Evangelho de João, capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, então provocando controvérsia entre os fariseus. O homem é curado, reconhece Jesus como profeta e mais tarde, como filho de Deus. Então o contexto aqui é a oposição decrescente das autoridades religiosas durante o ministério público de Jesus. Capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se declara o bom pastor. Isso aqui são os famosos textos, Eu sou o bom pastor da vida das suas ovelhas. E fala aqui dos mercenários, do lobo, e o diabo, que veio somente para matar, roubar e destruir. Então Jesus declara ser o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, fala sobre a sua unidade também com o Pai, ok? Gerando uma nova tentativa, aqui foi gerada por conta do que ele fala, da forma que ele expressa com autoridade, mais uma vez ciúmes, ali dos escribas fariseus, e há uma tentativa de apedrejamento de Jesus que é frustrada. Contexto aqui é a festa da dedicação em Jerusalém, tá? Capítulo 11, ressurreição de Lázaro, capítulo maravilhoso, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o contexto aqui do capítulo 11, ressurreição de Lázaro em Betânia. Ele demora ali 4 dias, quando chega já foi enterrado, ele pede para tirar a pedra, o corpo já estava fedendo, ninguém queria, e ele faz aquele milagre poderoso que, através desse milagre, alguns fariseus passam a crer nele. O milagre acelera, então, uma conspiração para matar Jesus por conta da proporção do milagre. Tá? Contexto aqui é o prenúncio da vitória sobre a morte e a crucificação iminente de Jesus. Tá? Capítulo 11, muito famoso também, que é logo após, mas Jesus ainda estava ali, em Betânia. Provavelmente isso acontece na casa de Lázaro, que ele estava ali ainda. Maria unge os pés de Jesus, com bálsamo ali, que é muito caro, e ela é questionada, óbvio, ali, deveria vender isso, dar aos pobres. Então, quem questiona é o tesoureiro famoso ali, Judas. E aqui também, capítulo 12, a entrada triunfal de Jerusalém, que começa a semana da paixão de Cristo, onde ele vai ser crucificado. Tá? Sua morte e sua ressurreição pelos líderes, sua morte e a sua rejeição pelos líderes judeus, aqui se torna claro, tá? Contexto aqui é os últimos dias de Jesus antes da Pêssach, dele ser entregue. Capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, aqui é o texto da Santa Ceia, da ceia do Senhor, da ceia pascual, ou da Pêssach. Então, Jesus lava os pés dos discípulos, ensina o amor e anuncia, faz a ceia e anuncia a traição de Yahudá, que é Judas, Judá. O contexto aqui é a ceia pascual e a instituição do mandamento do amor fraternal. Capítulo 14, Jesus conforta os discípulos com concernente à sua morte e ressurreição e promete que enviará o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, e revela-se como o caminho, a verdade e a vida, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Inclusive aqui ele é questionado por Filipe, tá? Contexto aqui, o discurso de despedida antes da crucificação. Capítulo 15, então, é um texto muito famoso também, muito bonito, que Jesus fala sobre a videira, que ele é a videira verdadeira, aquele que está em mim, vai produzir. Mas tanto o ramo enxertado quanto o ramo verdadeiro da videira, ambos têm que ser podados. E o que não é podado é cortado inteiro e lançado. A poda é um corte parcial e o corte total é quando é retirado o ramo, tá? Então, Jesus fala sobre a videira verdadeira, o verdadeiro amor entre os discípulos, entre eles, que agora eles não podiam ser chamados só de servos, mas de amigos. Anuncia a perseguição do mundo para com os discípulos dele. Então, o contexto aqui é instruções espirituais finais para essa igreja que vai começar a nascer, tá? Capítulo 16, que é maravilhoso, é a promessa da vinda do Consolador, do Paracletos, o advogado, aquele que nos guia. E é a função, é que Jesus deixa bem claro, a função do Espírito Santo é nos guiar, nos
transportar, nos conduzir a toda verdade, tá? A tristeza dos discípulos aqui, né, se converterá logo em seguida em alegria. Jesus deixa isso bem claro. Então aqui é uma preparação para a crucificação e para a festa dos Pentecostes, do Pentecostes, que é a festa das colheitas, né? Da festa da Shavuot, que é a festa das colheitas. Capítulo 17 também maravilhoso, é a oração sacerdotal de Jesus pelos seus. Então Jesus ora por si, né? E pelos discípulos, possivelmente talvez ele no Getsemane, e por todos os cristãos que haveriam de vir, tá? E aqui tem uma parte muito interessante que Jesus falou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus sabia que era impossível tirar do mundo, mas que ele tinha poder para que, mesmo que não estivéssemos no mundo, seríamos livres do mal que o mundo poderia nos causar. O contexto aqui é a expressão máxima de comunhão com o Pai antes do Getsemane, tá? Que é antes do Getsemane. Capítulo 18 é a prisão, né, de Jesus ali, a negação de Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes, e o galo canta, como a gente sabe, né? E o interrogatório, então, de Jesus perante Pôncio Pilatos, que era governador da parte do imperador César. Ok? O contexto aqui é o início do julgamento romano, tá? Capítulo 19 é a flagelação de Jesus, onde ele é chicoteado. 40 menos 1, né? São 39 chibatadas. A crucificação, tá? Aqui, literalmente, Jesus é crucificado, levado ao Gólgota, a sua morte ali na cruz, e, posteriormente, já nesse capítulo, o sepultamento de Jesus, onde ele é descido e é sepultado entre os ricos, tá? Cumprimento das profecias messiânicas aqui, eximiamente, sobre o servo sofredor. Capítulo 20, a ressurreição de Jesus e as aparições de Jesus, então, aqui a Maria Madalena, onde fala: não me toque ainda, que eu não fui ao Pai, e aos discípulos, né? Ele aparece aos discípulos. Tomé confessa: meu Senhor, porque aí ele aparece e se revela a Tomé. E o contexto aqui é o triunfo de Jesus sobre a morte, a confirmação da fé apostólica. Aqui, então, a fé começa a ficar consolidada, ok? E fechando aqui, capítulo 21 do Evangelho de João, é a aparição de Jesus no Mar da Galileia, onde Pedro estava ali pescando pelado, inclusive, e os discípulos ali. Jesus, então, põe um peixe para assar, põe pães ali, e fala assim: traga um pouco desses peixes aí para assar. E aqui é o famoso texto, né? Que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus sempre fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Assim como Pedro havia aqui atrás, alguns capítulos anteriores, negado Jesus 3 vezes diante de testemunhas, Jesus aqui diante dos discípulos, né? Leva a Pedro a uma confissão de uma fé consolidada, onde Pedro fala: eu agora entendo que eu te amo. Ok? Então aqui é o encerramento do Evangelho com foco no discipulado e na missão futura. Ok? Avançando aqui já para as epístolas de João. Primeira epístola de João, primeira epístola de João é simples, são 5 capítulos que reforçam então a fé em Jesus como Filho de Deus e o amor como prova de comunhão com Ele. Então aqui é um resumo, né, da primeira epístola de João, que é a maior delas. O apóstolo então alerta para falsos mestres, nos alerta para nos precaver contra o espírito do anticristo, porque aqui tem coisas peculiares, né? Tem o espírito do anticristo e tem a pessoa do anticristo também, que é algo que viria no futuro, enfatizando também a obediência e a pureza, tá? Essa é a epístola de 1 João. O contexto aqui é o final do 1º século, a igreja primitiva combatendo as heresias gnósticas que estavam sendo muito difundidas nesse período. Então, a primeira epístola de João, segundo aqui a Bíblia King James, 1611, João em si, então, né,
afirmando ser testemunho ocular, ele afirma, né? Afirmando ali, ser testemunho ocular da encarnação do Cristo, do Messias, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, né? Que se manifestou. A comunhão verdadeira é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A carta é escrita para os crentes, para que os crentes, né, tenham alegria completa, né? João declara que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ok? Ensina que andar na luz implica viver na verdade e confessar os pecados uns aos outros, não para ser perdoado, porque nós já sabemos que nós temos o perdão total de Deus, mas confessamos os nossos pecados para sermos curados, libertos. É para isso que é o confessar, tá? O sangue de Jesus purifica-nos de todo esse pecado, e já nos purificou na realidade, né? Aqui ele fala da rejeição da própria pecaminosidade para que haja cura, para que haja libertação, que é um engano e é negação da própria verdade. A confissão traz perdão, olha só. Perdão de Deus? Não, Deus já nos perdoou. Perdão para nós mesmos, nós nos perdoarmos, nós praticarmos essa interiorização para sermos curados disso, né? E a restauração dessa comunhão, que muitas vezes é quebrada por nós mesmos. Tema central aqui é a comunhão e a pureza diante de Deus. Capítulo 2. Cristo é apresentado como advogado e a propiciação pelos pecados do mundo todo. A obediência aos mandamentos é a evidência, né, de conhecer a Deus por Jesus Cristo. O mandamento do amor é reafirmado aqui como um sinal de luz espiritual. João alerta contra o amor ao mundo, né, e as concupiscências que passam, adverte sobre o anticristo e o espírito do anticristo, e muitos anticristos que já estavam presentes e viriam outros, tá? Os verdadeiros crentes permanecem na unção do santo e na verdade recebida. Encoraja, então, a perseverança e a confiança na vinda de Jesus Cristo futura. O tema central desse capítulo é o amor e a obediência como sinal de vida, né, de Cristo, em contraste com o engano do mundo. Capítulo 3. Os crentes são chamados filhos de Deus e devem refletir a sua justiça. João contrasta, então, o pecado contínuo com a prática da justiça. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois a semente divina permanece nele. Por mais que ele peque, ele não permanece no pecado, ele vence. O amor é o critério que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. O amor, porque o amor, ele se submete e o amor corrige, tá? Recorda aqui também o exemplo de Caim, ele fala de Caim, que odiou seu irmão, e amar significa agir em verdade, não apenas por palavras, por meras palavras, mas uma atitude real, né, intencional de amor. Deus é maior que o coração humano e conhece todas as coisas, ele sonda. Então aqui também fala da confiança em que a confiança em Deus flui da obediência e da fé em Jesus Cristo. Tema central, ok? É a filiação divina, ou seja, nossa identidade como filho de Deus, o amor fraternal entre os irmãos e a rejeição ao pecado, ok? Capítulo 4, João exorta os crentes a provarem os espíritos. Provar é testar, né? A testar os espíritos, pois muitos falsos profetas entraram no meio da igreja, né? Vieram do mundo. Aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E quem nega é do anticristo, ou um espírito mau. Deus é amor e quem permanece nele, permanece no amor, permanece em Deus. O amor de Deus se manifesta no envio do Filho, tá? Para a salvação do mundo. O amor perfeito lança fora todo medo, pois o temor envolve castigo, ou seja, o medo, né? Quem afirma amar a Deus deve amar também o seu próximo, o seu irmão. O amor é mútuo e é uma evidência da presença do Espírito Santo em nós. O amor é servir sem intenção de algo em troca, ou seja, uma troca. Tema central: discernimento espiritual e a supremacia do amor de Deus em Cristo. Finalizando aqui essa parte, né, do capítulo 5, a fé em Jesus Cristo como Cristo. A fé em Jesus como Cristo, é o sinal de um novo nascimento. Quando você crê que Jesus é o Cristo, é o sinal de um novo nascimento.
Ele é o nosso Messias. O amor a Deus se manifesta na obediência aos seus mandamentos, que não são pesados, são leves. A vitória sobre o mundo vem pela fé em Cristo. 3 testemunhas confirmam Jesus, né? Confirma o Filho de Deus, o Espírito, a água e o sangue. Confirmam na terra, tá? E os testemunhos de Deus sobre o seu Filho é superior a dos homens. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida, tá? João escreve para que os crentes saibam que tem vida eterna. A fala de eficácia, que também fala de eficácia na oração e ao cuidado mútuo pelos que pecam e também cuidado com aqueles para não pecar com o pecado de morte, ou seja, pecam para a morte, tá? Encerra afirmando que o verdadeiro crente guarda-se do maligno, ok? E que Jesus é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Tema central, fé vitoriosa, testemunho de Cristo e a certeza da salvação. Epístola de 2 João é única, tá? É uma carta breve, dirigida então à senhora eleita, uma igreja ou uma mulher cristã. Não é aqui especificado, tá? Advertindo contra os falsos mestres que enganam, né, e negam a encarnação do Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Exorta aqui também a permanência na verdade e ao amor fraternal. Tá? O contexto aqui é uma continuidade pastoral da primeira epístola de João no final do primeiro século. Terceira epístola de João, endereçada a Gaio, tá? Discípulo amado ali, elogiado por sua hospitalidade e fidelidade, denuncia Diótrefes, né? Por sua arrogância e a recusa pela autoridade apostólica. Então aqui há uma denúncia, há um elogio e uma denúncia, ok? Há uma duplicidade aqui. Contexto, a reafirmação da liderança e da comunhão apostólica nas igrejas. É a terceira epístola de João, finalizando as epístolas de João. E epístola única de Judas, que é bem intensa, apesar de ser única. Judas, irmão de Tiago, um dos apóstolos, exorta os crentes a lutar pela fé contra os falsos mestres ímpios, tá? Recorda exemplos de juízo divino, então ele vai falar aqui sobre os exemplos de juízo dos anjos caídos, de Sodoma e Gomorra em comparação, e Caim, inclusive aqui tem as controvérsias teológicas, né? Que aqui é a parte que se usa para falar que como Sodoma e Gomorra pecou com pecados sexuais, esses anjos que caíram também cometeram, né, esse mesmo pecado, indo após outra carne que não era a sua. Ou seja, uma mistura híbrida entre o corpo dos anjos com o corpo das filhas dos homens. Está lá em Gênesis 6, isso aqui é uma confirmação de algo que está em Gênesis 6, porque lá em Gênesis 6 diz que os Benai Elohim, né, em hebraico, se misturaram com as Benot Ha-Adam, que são as filhas dos homens. E ali Benai Elohim, que é o mesmo termo usado no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2 de Jó, você vai ver o mesmo termo usado para anjos. Jó, inclusive, é o livro mais antigo. Então, esse é um tema aqui, né, bem discutido no livro de Judas, que tem respaldo no Gênesis 6, respaldo no livro de Jó, capítulo 1 e 2. É os mesmos termos usados. E aqui vai falar sobre esses anjos caídos e os nefilins, que é a origem dos demônios, tá? Os nefilins ali é a origem dos demônios. Então, Judas 1,6 refere-se a anjos, né, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, a sua própria habitação, e foram após outra carne, os quais estão presos em trevas até o dia do juízo final, tá? Essa passagem, então, alude aqui, como eu já disse, Gênesis 6, né, os anjos caídos ali, os nefilins, segundo a tradição judaica, também descrita no livro de Enoque. Esses anjos, então, foram confinados no abismo, né, por transgredirem os limites divinos, aguardando, né, o julgamento do grande dia, chamado também o dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor. Judas usa esse exemplo para alertar a igreja sobre os destinos dos apóstatas e dos espíritos rebeldes, ou espíritos errantes, ou demônios, né? Em contexto aqui, em torno do ano 65 ao ano 80, depois de Cristo, carta de advertência escatológica, uma carta escatológica contra a corrupção espiritual da igreja. Terminamos aqui então o nosso devocional. Deus abençoe a sua vida, meu querido. A paz do Senhor.